Bem, amigos do ADR Brasil, quem faz isso é o Eduardo Fontoura, não sou eu, mas hoje ele não está aí, então tocou para mim fazer. Hoje eu estou com o Ricardo Barcelos, André Chaves e o nosso queridíssimo, ultra querido e respeitado Ricardo Dornelles, o homem, o mito, a lenda viva da mediação no Brasil e no mundo. Você vai saber por que agora. Este sala de mediação é especial. Ele tem o tema Causos e Coisas da Mediação. E eu não faço a menor ideia onde isso vai dar, certo? Com a palavra Ricardo Dornelles, nosso convidado. Aliás, eu acho que o Eduardo Fontoura ia chamar primeiro o presidente, André Chaves. André Chaves, faz uma saudação para o Ricardo Dornelles. Claro, claro. É sempre um prazer. Primeiro que acho que o Ricardo é o grande culpado de todos nós termos nos apaixonados pela É, mediação, é. inclusive ter nos aproximado aqui, né? Se nós estamos Muito bem. aqui, a culpa é dele, né? Mas uma culpa boa, porque surgiu muitas amizades, muitos aprendizados e agora a gente está aí sonhando com a mediação. É isso aí. É verdade, é verdade. Eu vou complementar as palavras do André e achei interessante porque o meu nome é Ricardo Dornelles Chaves Barcelos. Nós temos o Ricardo Dornelles, o André Chaves e o Ricardo Barcelos. Então eu me sinto assim absolutamente em casa com esse programa e de fato, brincadeiras à parte, fui descobrir um parentesco com o Ricardo Dornelles, acho que em 2010 ou coisa assim, quando eu fiz a primeira formação minha em mediação. Sou muito grato a ele desde então e louco para ouvir principalmente os causos, né? Sabedor que ele é nascido no Alegrete, certamente. Já vou fazer a primeira pergunta. Como é que surgiu para ti, Ricardo, meu tocaio, a mediação na tua vida? Como é que isso aconteceu? Bom, primeiro quero agradecer aqui, né, esse convite aqui, né, é uma honra, até me emocionei aqui, viu, escutando vocês aqui, porque eu acho que eu estou dizendo, quando a gente começa a ficar mais velho, a gente se emociona fácil, né, mas realmente passam as histórias, né, e acho que né, a gente que vem com tantos anos aí nessa bandeira aí, já mais de 2 décadas, e levando, né, e realmente aproximando pessoas, eu acho que isso é um trabalho de muita satisfação, né, quando a gente vê concretamente, né? Eu vejo aqui vários de vocês, né, mais outros colegas que não estão aqui presentes, né, nesse empreendimento, né, e levando isso além do Brasil, né, Ricardo Dornelles Barcelos, né? Eu vou contar contar um caos primeiro. O Ricardo, quando apareceu o primeiro curso lá que ele foi fazer, né, cara, né, vindo do escritório lá com... Foi até o Joaquim Muniz que tinha te falado, né? Que tinha recomendado, né? Eu tinha dado um curso lá para o Joaquim, lá no Rio, Isso. e o Watanabe também. E aí apareceu na lista da chamada, não botaram Barcelos, botaram Ricardo Dornelles, né? Aí eu disse, secretária, eu sou o professor, eu não sou aluno. Tá. E aí ficou aquela história. Aí o Ricardo não tinha aparecido, sempre viajando. Aí, na outra semana, o Ricardo disse, meu nome não está na lista. Eu disse, coisa da secretária, desculpe. Eu me desculpando, né? E ele, acontece, mas todo educado, Ricardo muito educado, cuidadoso ali, né? Tá? Aí eu disse seu nome, Ricardo Barcelos. Na quarta aula, que ele foi dizer que ele era Dornelles, que ele era Dornelles Chaves Barcelos. Eu disse, mas vem cá. Tu é meu primo, tio, entendeu? Conheci Mas a não mãe ganhei dele. nenhum desconto, né? Não ganhei nenhum desconto. Não sei, aí era a Marta Echenique, aí que é outra. Mas tu vê que interessante. E aí foi, claro, se depois tivemos inúmeros encontros, né, Ricardo? No teu escritório, com o Watanabe também, né? Com o Joaquim ali, com muitos amigos comuns aí que... Então, eu acho que é um trabalho que a gente constrói muitas amizades, né? E grandes amizades. E isso eu tenho uma honra, assim, um prazer de pessoas aqui no Brasil, né? E até pelos lugares que eu já estive, assim, de poder visitar praticamente 25 estados aqui, né? Que eu estive trabalhando e discutindo isso.
Então, é prazeroso a gente saber o que a gente faz aqui no Sul, há um reconhecimento dentro do Brasil e fora, né? Também que isso é muito bom no trilhar isso e fazer, né? Mas é uma descoberta sempre, né? Cada dia, cada caso que a gente faz é uma nova situação e um novo aprendizado. Tu podia me repetir a tua pergunta? Como é que a mediação surgiu na tua vida? Olha, eu Se acho é que que dá para surgiu publicar isso, não sei se é lá, publicável, né? Que às vezes surge de lá na uma infância, forma, né? né? Não, eu penso, o primeiro curso que eu fiz, né, eu tive um tempo, né, para quem não conhece, eu tive um tempo de convivência com o Luiz Alberto Vará, tá? que trazia dentro da filosofia, da psicanálise, né, da hermenêutica, toda uma construção, né, de desconstrução daqueles modelos do direito. E depois eu tive também uma oportunidade de conhecer o Cárdenas, da Argentina, que eu fiz o primeiro curso com ele, que foi advogado. Ele ajudou a elaborar toda a lei de mediação da Argentina, né? E quando eu fui fazer o curso com ele na Júris, isso em 99, eu acho, por aí, 2000, o meu sócio, na época, advogado, me disse: Ricardo, o que ele está dizendo é o que tu faz no dia a dia, sem eu saber exatamente, tecnicamente. Não sabia da filosofia, porque o Vará era filósofo. Aí eu me dei conta que a minha vida, né, enquanto empresário, eu tive empresas antes, né, na área de calçados e vestuário, e o que eu fazia era negociar todo dia, né? Ainda mais quem pegou o plano Collor ali, a gente sabe que foi bem difícil aquela época, né? E também antes eu vinha de outra área também, quando eu tive na área da computação, muitos anos, né? Porque eu fiz computação antes e administração, e aí eu fazia muita negociação ao natural isso. E na faculdade de Direito, na prática do direito, eu tinha uma professora que ela sempre: Ricardo, o que tu faz dentro da sala que sempre dá acordo? E eu dizia: eu deixo as pessoas conversarem e oriento. Então era um pouco instintivo isso, né? Então, mas foi interessante porque não sei se eu sabia negociar, né? Mas eu acho que a gente na frente de uma empresa a gente aprende a se virar, não tem que posições. O outro faz tudo, tu fica. Eu nunca tive muita característica de ficar meio que idealizando as coisas, eu fazia, né? E isso me deu, na hora da mediação, eu senti mais facilidade, né? Porque eu já negociava há muitos anos, né? E eu achava que eu disse: olha, o fazer a mediação é mais difícil que o negociar, né? De como levar as pessoas à solução. Mas eu notava que, na prática, os resultados do que era dito mediação, as pessoas mantinham. E na negociação, muitas vezes, desistiam depois, porque eram conduzidos, porque, né, pega alguém mais habilidoso, com mais argumentação, no primeiro momento vai, mas depois pode voltar em forma de processo. Então, achei que foi muito natural, sabe? Não foi muito assim, não fui. Fiz muitos cursos, né? Fiz com o William Ury, inclusive, fiz um curso com ele aqui quando ele teve, né, um workshop. Acho que foi interessante conhecer os grandes astros, mas eu percebo que um lugar que me deu muita bagagem foi trabalhar com a comunidade, fazendo a mediação comunitária, entendeu? Isso aí me ajudou muito, porque passei muitos anos no projeto da Juros, eu que dei a ideia disso, e aí a Vanderlei, a Genacéia na época, o Bolzan, todo mundo gostou, né? E aí eu assumi a frente de fazer a formação do pessoal da comunidade e fazer a mediação na comunidade, né? Isso me deu, digamos, me deu uma linguagem mais acessível de comunicação, né? Isso é uma coisa que eu percebi, porque eu quebrar a linguagem jurídica que nós temos, independente do grau de formação que as pessoas tenham, né? Hoje, por exemplo, eu tenho atuado muito na área médica hoje em dia. Eu vejo que, por exemplo, essa linguagem de comunicação ela facilita muito esse acesso, entendeu? E que às vezes O pessoal brinca hoje, Ricardo,
que tem mais curso de mediação do que mediação em curso. Isso é verdade no Brasil ou não? É. Não só mais cursos, como o que tem de Câmara, o que tem de centro, que cada dia, né, mas não só de agora, viu? Eu desde 2014, 15, principalmente quando eu estava na vice-presidência do Conselho Federal, que eu visitei muitas, toda hora o pessoal tinha convite para ir visitar, falar e coisa, discutir, querendo tirar foto, né? As pessoas botando R$1 milhão numa câmara, eu ficava pensando, mas quando é que vão tirar isso? Entendeu? Se não tem cultura, é dinheiro morto, não tem, né? Aí tu olhava, né? Meu pai está bancando, a lavoura é grande, coisa de bom, mas... Mas esse aqui pode nos aproximar, esse pessoal que tem $1 milhão, aí, $1 milhão, chama aqui que a gente... Se tu chegar no Mato Grosso, olha aqui, ó, Mato Grosso e Goiás, tem câmaras lá, que é coisa de primeiro mundo, tá? Assim, é algo... Mas daí, claro, me chamavam para olhar, para visitar, conversar, mas daí tu conversa um pouquinho, tu já vê o que estão fazendo, né? Aí o que eu dizer, eu digo, olha, acho bom pegarem mais experiências, porque quem vai fugir disso é o empresário e os advogados que conhecem o direito, né? Não vai servir, então tem que... o imediatismo de muitas pessoas, né, que buscaram dentro do judiciário uma maneira de uma profissão, porque não gostavam de advogar, não se encontravam em nada, não conseguiam passar num concurso e achavam que iam botar uma toga ou o judiciário ia assumir essas pessoas, levou a uma enxurrada de gente que não tem preparação emocional para fazer isso. E aí falta postura ética, falta um monte de coisa. Então, hoje, quando a gente está discutindo isso nos inúmeros grupos que eu faço parte aí, que estão discutindo várias leis aí, lei federal, lei estadual, de remuneração e coisa. É uma loucura o que entra pelo WhatsApp. Eu tenho grupos, por exemplo, que a gente fala muito, eu e a Fernanda Levi, por exemplo, tem coisas que a gente não se manifesta mais. Eu não manifesto mais, porque é uma decepção. É frustrante tu perceber o que está ocorrendo no Brasil, a destruição que estão fazendo de um método espetacular, entendeu? Então, acho que será feito, vai acontecer o que alguns já tinham dito isso, vai haver exatamente uma seleção natural da coisa, entendeu? Por isso que os trabalhos de quem talvez já tenha, digamos assim, uma certa consistência, né, que faça coisa, que atenda o que realmente é necessário, e o advogado entenda isso e compreenda isso, tem chance de ser o que o Canadá é, os Estados Unidos, né? Alguns países que os mediadores são os profissionais mais bem pagos. Agora é um caminho meio natural, né? Aconteceu comigo também, acho que com o André, enfim, a advocacia de contencioso chega uma hora que satura, né? Ou pelo menos aconteceu comigo. E aí você percebe, né? Uma vez conversando com meu filho, pai, já se deu conta que você já fez mais cursos nos últimos anos fora do direito que no direito? Eu não tinha percebido. Eu fiz curso de gestão, fiz curso vários, né? Mediação, enfim. Porque exatamente esse desejo de achar soluções mais criativas, né? E isso é uma tônica, né? Agora, tu acha que tem que ser advogado ou juiz, ou pode ser um roqueiro ou um cara de marketing fazendo mediação? Tu acha que um cara de marketing consegue fazer mediação, Ricardo? Olha, eu não tenho dúvidas que qualquer profissional de qualquer área, tá? Não tem... Fiz uma provocação, mas o cara continua quieto ali, mas tudo bem, vamos lá. Eu te digo o seguinte, o grande problema, eu tenho trabalhado nisso, eu estou dando uns cursos agora aí, tenho trabalhado com gente muito qualificadíssima, né, nacional, e eu vou dizer assim, a dificuldade é a internalização dos papéis que tem que ter. Porque quando a gente fala em imparcialidade, é muito difícil para as pessoas internalizar o que é imparcialidade, tá? Então, assim, o que está na lei ali, que é o suficiente, né? Trabalhar, por exemplo, essa consciência e que o mediador, né, se ele não tem a formação no direito, ele desenvolver bem as questões do tipo de perguntas que ele tem que fazer,
né? E principalmente a escuta empática, né? Essa escuta, a meu ver, é o ponto-chave de tudo, entendeu? Em qualquer área, em qualquer área. Não precisa ser mediador. O advogado que faz uma escuta diferenciada, ele tem um atendimento diferenciado e ele pode usar um método adequado, que não precisa ser mediação, pode ser outra coisa, né? Mas ele vai alcançar um resultado. E o roqueiro, né? O artista, o engenheiro, eu gosto muito de trabalhar com engenheiros. Os engenheiros são muito bons, eles têm uma lógica assim muito interessante de. Só quando às vezes ficam muito teimosos é complicado, que a teimosia é a cegueira, né, de muitos aí. Mas ele tem às vezes uma habilidade de versatilidade que às vezes quem vem do direito tem isso mais engessado, tá? Então, por isso que é bom, Ricardo, fazer cursos. Eu também fiz curso de teatro, fiz curso de psicodrama, fiz curso do que tu... A minha filha disse assim, ó, pai, só não fez curso de como ganhar dinheiro, né? Eu disse, mas curso de outras coisas eu já fiz de tudo, né? E fiz realmente. Me ajuda isso na vida. Porque eu sento em qualquer lugar que eu sento, eu não tenho problema em qualquer situação, entendeu? Isso dá para nós uma, digamos assim, uma tranquilidade, porque eu acho, Ivan, que eu vejo isso muito na publicidade, né? Tu tem que, no nosso caso, a gente tem que gostar de lidar com gente, tá? Sim. E lidar com gente, tu quer escutar as histórias das pessoas, tu quer, né, fazer esse trabalho de acolher e conduzir o processo, entendeu? Seja empresário de um grande porte, seja um cara da comunidade, não tem, né, os motivos, as questões emocionais, as necessidades, as expectativas que as pessoas têm varia de acordo um pouco com o contexto, né? Então, não, quando usa-se, uma mediação de grande porte é mais complexa, não tem nada a ver. Nada a ver, nada. Ter mais dinheiro ou não ter mais dinheiro não muda nada, entendeu? A maneira como tu vai conduzir, tu tem que pensar, eu estou dentro do que eu vou fazer. É o que eu sei fazer. Agora, tu ter um bom advogado, tu entender às vezes, que aí eu acho que é uma limitação, fica para quem não é do direito, alguns temas como estão sendo tratados, às vezes que são muito técnicos, principalmente entre advogados, contratos, algumas questões jurídicas, que às vezes pode a pessoa que não tem o conhecimento nenhum, pode às vezes ficar um pouco no vazio, entendeu? Pode. Isso eu já vi. Eu fiz essa provocação, né, Ricardo, porque nosso diretor de marketing, Ivan Severo, aqui, não é advogado. Felizmente, é o sujeito que traz luzes para o nosso ADR Brasil e nos dá uma perspectiva nova, que eu acho que isso é o bacana, né? Alguém pensa fora da caixa, pode ter um valor imensurável numa mediação, porque exatamente não tem aquele vício, aquele cacuete de nós advogados, pelo menos. Mas sabe que tem certas áreas, Ricardo, que eu vejo que agora 2 semanas atrás eu falava exatamente isso para um grupo. Aí eu fiz uma dinâmica de grupo. A metade não conseguiam admitir que quem não tivesse um domínio profundo sobre uma determinada área do direito não poderia fazer mediação naquela área. Olha só. E eu dizia assim, gente... Aí eu botei um caso concreto para fazer. Aí a pessoa bloqueou, porque ela tinha internamente as perguntas, era com base na experiência dele. E a situação era outra para tratar. Mas tu não acha que às vezes até... Fala, André, desculpa. Não, é que eu acho que o advogado, ele pensa, vou ser mediador. O advogado tem um campo enorme como advogado utilizando a mediação. Esses caminhos são muito importantes. E normalmente o advogado diz, eu conheço a mediação, mas não conhece a mediação, né? E esse espaço talvez seja muito mais rentável do que simplesmente querer ser mediador. Eu costumo dizer aqui que se eu fosse advogado, não seria mediador. Eu estaria me especializando em atuar como advogado na mediação, que é um belíssimo mercado de trabalho. Não preciso deixar de ser o que sou, advogado, conhecer o que conheço, que é lei, né? Eu preciso mudar um pouco o mindset de trabalhar em equipe e não sozinho, não ser o único protagonista do negócio, né? Mas, sem dúvida, trabalhar como advogado na mediação é um belíssimo mercado de trabalho.
E essa coisa de não conhecer a lei, né, às vezes facilita, sim, porque, por exemplo, eu não conheço a lei, mas eu conheço a comunicação, eu conheço gente, né? Então, isso, quando eu trabalho com um advogado como mediador, dá uma dupla bem interessante, né? Porque ela carrega duas É. competências complementares muito, muito fortes. E a mesma coisa que tu sente quando trabalha com engenheiro, Ricardo, né? Porque ele traz uma lógica, ele traz um pensamento talvez linear, um foco muito agudo de definir onde e como as coisas devem ser conduzidas. Acho que esse tempero é uma coisa bacana que a mediação proporciona e que nenhum outro meio de solução de conflitos consegue trazer. E o advogado, por já carregar uma experiência, um conhecimento específico, tem uma tendência de aquele negócio, né? O advogado é o primeiro juiz da causa. Então, às vezes manter a neutralidade sendo advogado, eu acho que é mais difícil do que não sendo. Não sei se eu me fiz entender, Ricardo. Ah, sim. Não Eu é? acho que sim. Agora é um processo, é uma. Por exemplo, ultimamente, assim, na questão privada, nos casos que eu tenho sido contratado, eu tenho trabalhado sozinho, não em comediação, tá? Mas sabe quem é o meu comediador, entre aspas? É o advogado. Claro, é Que perfeito. defende o. Porque eu acabo, digamos assim, sei lá, né? Com alguns eu tenho muita sintonia, assim, muita sintonia de atuação, porque aí também tem que ver o preparo do advogado. Eu acho assim, ó, advogados mais bem preparados tecnicamente e conhecendo também a sistemática, né, desses métodos, é um trabalho perfeito entre mediador e advogado. É verdade. Perfeito para os clientes. Tá? Sim. Mas é esse Agora, conceito que a gente quer passar no ADR Brasil, Ricardo. É exatamente esse conceito aí. Não é ou esse é um advogado, ou uma ponto, coisa, é uma junção, né? é uma junção. Tá? Agora, tem um time disso. Tanto o mediador como o advogado tem que estar muito tranquilo e seguro no que são, tá? Porque se Perfeito. existe uma questão de uma competição ou uma insegurança, né, em relação às posições ou até na questão da remuneração, tá? Porque isso às vezes é um complicador, porque eu vejo que às vezes o cliente, quando ele vai pagar o mediador, ele não quer pagar o advogado, acha que o advogado tem que ganhar menos, ou vice-versa, né? O cara já pagou o advogado, agora tem que pagar mediador ainda. Então, é cultural. É cultural, mas isso eu vejo no mundo inteiro. Eu tenho falado muito com o pessoal da França, eu vejo que eles também enfrentam lá isso, né? Não é nos Estados Unidos mesmo, quando às vezes converso com o Paul, com a Nazaré ali, também tem essas dificuldades, às vezes, do pessoal em alguns aspectos, né? Mas claro que nós estamos construindo, né, agora um mercado profissional, é uma outra fase agora da mediação, né? Esse caminho do judiciário, né, com essa luta que está de associações, sindicatos, é algo impressionante que está. Câmeras de tudo tipo, né? É bom, por um lado é bom, né? Acho que vai surgindo aí, mas nós temos que trabalhar só os advogados. E para mim, assim, o grande público, aliás, há muitos anos, né? Isso não é de agora que eu digo isso, desde o Ricardo lá, desde 2010 já me via falar disso, né? Desde antes eu já falo disso. O Desde grande 2001, público, o eu já grande levanto a bandeira que o advogado é essencial. o cliente aqui nos Estados Unidos, né, falam isso, né? O cliente do mediador ou os clientes são os advogados. Os advogados, Não, Olha, eu é como raramente, olha peça aqui, ó, eu essencial. nesses anos todos, olha, assim, ó, pouquíssimas vezes eu fui contratado por partes. Eu sou contratado sempre por advogados. Sempre, sempre, sempre. Ou instituição, né? Quando te contratam por uma situação específica. Mas, por exemplo, e tu vê claramente a maneira da condução do advogado, né? E esse mundo virtual, para mim, está sendo maravilhoso, né? Porque eu tenho... Claro, eu faço reuniões às 11 da noite, às vezes o horário que podem liberar, tu fica exausto. Eu tenho ficado muito exausto. 3 horas e meia de mediação aqui no virtual é muito cansativo. Eu tenho realmente eu tenho notado isso, assim, né? Aí dá vontade de dizer o seguinte, olha, tem que cobrar em dobro, triplo, porque exige muito mais de nós.
mas a riqueza da construção com o advogado é maravilhosa. Não tem, para mim, é assim, ó, tem um caso agora que eu estou terminando, assim, que eu, olha, dá vontade de gravar isso e botar num congresso internacional, porque a riqueza do resultado que deu, né, e a mudança que deu em todo mundo, eu disse, é por isso que a gente vai fazendo isso e não com prazer, né, de fazer, né? Vocês que fazem sabem. Isso aqui não tem. É bom quando a gente ganha, né? Mas também é muito prazeroso tu fazer o trabalho e ver o resultado, né? Tu vê a maneira como a coisa acontece e as pessoas perceberem que tem, né, há uma condução ali por algumas coisas. Muito, muito. Uma dúvida, assim, o que tu está achando dessa situação agora que os tribunais, de um modo geral, estão chamando para mediação, qualquer conflito, tu acessa o site e que tipo de serviço eles vão entregar? Porque a grande tendência é que tem um volume de busca por mediação, conciliação, e basta hoje tu, até aqui no Rio Grande do Sul, buscar o site do tribunal, relacionar o teu caso de família, teu caso de consumidor, o que for, e pedir uma conciliação, uma mediação. Olha, tem dois aspectos aqui que eu acho assim, ó, nunca se falou tanto em mediação, aquela pergunta que o Ricardo fez ali antes, né? Nunca se falou tanto em mediação como está se falando agora, né? Mas eu te digo assim, a maneira dos critérios que estão usando dentro do judiciário, né, com limitações também de tempo, de remuneração, né, eu acredito que a médio prazo a mediação não deve ser mais usada dentro do judiciário, tá? Vai ser muito coisas específicas, tá? Eu acredito que o mercado vai assumir isso, né? E tem a ver uma seleção natural. Vai ter a ver uma seleção natural disso, tá? Mas, por um outro lado, né, na política de alguns gestores dentro do judiciário que se identificam e acabam na sua gestão de 2 anos, 3 anos, dando mais apoio, né? Mas só que há uma descontinuidade, que tem toda uma questão de plataforma econômica, de questões econômicas do próprio judiciário, do ambiente, que não é o que estão nas discussões de alguns projetos de leis aí que tem paralelamente, aí não é. Os caras já estão pensando na aposentadoria já dos mediadores que atuam dentro do judiciário. Tu vê, a coisa, olha o nível que está, dos critérios da remuneração das câmaras. As câmaras, eu acho assim, ó, o que está acontecendo por enquanto é muito quem é amigo de quem. Tá? Então, assim, aí, às vezes, o próprio servidor lá dentro do judiciário tem benefícios com uma câmara privada. Tá? Aí eu acho que é um papel que o OAB tem que ir em cima, o Ministério Público tem que ir em cima e a Corregedoria tem que ir em cima. Só que estão tapando um olho. Tá? Dentro da juros, a gente vê absurdos acontecendo já há algum tempo. Na administração pública, que é onde eu estou mais trabalhando mais com eles, né, há aquela coisa, por exemplo, o pessoal da arbitragem querer, né, alguns procuradores querendo se aposentar para montar uma câmara na arbitragem para fazer repasse, né? Porque daí cada contrato na administração pública é R$1 bilhão de reais, né? Tu cobra pensão sozinho, tu ganha R$1 milhão por causa, né? Então é a aposentadoria ideal para muitos. Então, assim, esse cuidado tem que ter. A mesma coisa com a mediação. Tá? Eu acho que tem que fortalecer essa cultura interna, né? Mas alguns casos muito pontuais, como aí nos Estados Unidos, como em outros países, né? Tu acaba trabalhando com quem tem credibilidade, né? Porque a credibilidade não é num caso, entendeu? É uma história que tu vai construir no tempo inteiro, entendeu? E essa questão do judiciário, tem muitas pessoas que, né, entraram, estão usando indevidamente. Olha, se eu olhasse para o meu umbigo só, eu tinha ficado fazendo, porque eu comecei a fazer isso. Eu comecei a dar os primeiros cursos do judiciário, eu dei, para dar apoio. Entendeu? Mas como eu não concordo, não pactuo
dessa política de coisa, a minha visão é o mercado privado. Entendeu? Claro que eu apoio as iniciativas, parcerias, tudo, né? Tenho feito, vocês têm visto, eu tenho feito muitos eventos com isso, aí, debates e coisas, mas eu acho que nós temos que fortalecer a iniciativa privada. Entendeu? E as câmaras, elas vão se destacar também por especialidades, entendeu? De áreas, entendeu? Que vão atuar. E os né? próprios mediadores, né? E os próprios Claro. mediadores. Né? Sim. Olha, eu em 2001, olha, gente, 2001, eu tive a oportunidade, né, a felicidade de conhecer o presidente de um tribunal lá de mediação de Toronto, tá, que esteve aqui em Porto Alegre. E eu estava iniciando, né? Aí conversei com ele, né? Perguntei questões exatamente de remuneração, éticas, de linha, né? Na época a gente se preocupava muito com a linha que tu atua, era a linha transformativa, aquela coisa. A gente ficava sempre com essa coisa nossa dos gaúchos, né? Agora acho que já está superado isso. Já. Tá? Mas havia muitas, eu trabalho aqui, tá. Então a gente também passava isso nos cursos. Entendeu? Trabalho assim, tá. Mas eu escutei dele em 2001 uma coisa que me chamou a atenção, que depois, ao natural, eu acabei incorporando isso na minha vida também. Ele dizia o seguinte: aqui a linha é a credibilidade do mediador, porque a sociedade valoriza a experiência dos mediadores, entendeu? Porque isso é que conta para eles, entendeu? Porque sabe que tu não tem como um advogado terceirizar. Só a informação, né? Que nem nós na Casa de Mediação, que é né, Ivan, que temos ali, que é para aprimoramento, né, trabalho dentro do OAB, é outra coisa, né? Mas estou dizendo, mas na iniciativa privada não tem como passar para outra pessoa. Eles contratam ao Ricardo Barcelos. Sim. Eles querem aquela pessoa. E é tu que vai tocar a coisa. Eu vejo muita similaridade. Isso eu acho que aí também nos Estados Unidos é assim, muita né? similaridade. Claro que o Brasil já está num processo há mais de 10 anos e os Estados Unidos teve uma grande revolução há 40 anos atrás, mas eu vejo muitos pontos de semelhança no sentido que começou aqui também no judiciário, houve envolvimento das universidades, aos poucos está acontecendo. Esse grande engajamento dos escritórios de advocacia, que eu acho que aconteceu muito rápido aqui, com a pressão dos clientes que perceberam que gastavam muito com advogados, não só com advogados, mas com o custo de ter um processo no judiciário. Então, a comunhão de todos esses interesses fez com que a mediação e a arbitragem tivesse um crescimento exponencial a ponto de representar 90% ou mais das resoluções de conflito. No Brasil, a gente sabe que esse percentual no judiciário é em torno de 12%. Então, a gente tem aí um longo caminho pela frente. Então, eu acho positivo a iniciativa do Judiciário, a gente tem que reconhecer, né, Ricardo, que graças à resolução lá 125 de 2010, fez com que a mediação se tornasse cada vez mais conhecida e fortalecida. Mas eu queria te provocar no sentido assim, que a gente até fez um programa, né, se a mediação é algo definitivo ou é algo passageiro, se é uma nuvem passageira ou é um céu de brigadeiro que vai ficar aí para todo mundo, como esse fundo aí do Ivan, no sentido de que agora, com essa pandemia, só se fala em mediação, liga o computador, é curso de mediação, isso é um fenômeno momentâneo ou tu acha que isso realmente é algo que vai... E em que momento isso vai se sedimentar, se é que tu tens essa resposta, esse mercado? Eu acho que hoje em dia a minha sensibilidade que nesses dias eu fiz uma live lá, o Ivan estava até com aquela do Rio de Janeiro, a Alessandra, daquela Câmara lá do Rio, né, que trabalha com muita mediação empresarial. Aí ela assim, Ricardo, tu podia falar dos obstáculos? Eu digo, mas se eu for falar dos obstáculos, dá para falar um mês inteiro, entendeu? O que mais enfrentei na minha vida, e continuo, são obstáculos, né? Mas eu vou te dizer, Ricardo, eu acho que agora, né, visualizando assim mais de uma maneira profética, eu acho que esse mercado ele vem para se fortalecer na cultura brasileira, entendeu? Em todas as áreas, tá? Porque eu nunca vi
assim, o despertar de alguns profissionais em alguns lugares, né, várias instituições e até na área empresarial, advogados que são de contencioso, né, gestores, empresários, né, eu tenho visto muito digamos assim, ó, existe algo que a gente pode solucionar e é mais barato, e é mais rápido. O tempo, às vezes não é tanto o preço, mas o tempo, em função até de uma pandemia e das nossas vidas, então, que eu acho que se deu tudo isso que a gente está passando, nós temos uma noção mais clara agora de finitude, né? Com certeza. Entendeu? Então, acho que quando a gente nota isso e começa a acontecer a perda de amigos, de parentes, né, pessoas próximas, né, e aquele número absurdamente, tu começa a ver o seguinte, não dá para ficar muito tempo aguardando uma decisão do judicial, uma estrutura complexa que é. Sabe, vou te dar um exemplo. Eu acho que tem a ver com com todo essa situação que a gente está vivendo, para que se busque esse resultado também, né? E não é só econômico, não. Com certeza. Eu acho que tem uma questão que a gente não observa muito ainda, né? Mas é que a mediação e ela tem tudo a ver com a cultura do brasileiro. Eles foram feitos um para o outro, né? Porque a cultura do povo brasileiro é gosto de falar. Eu gosto de falar, todo brasileiro gosta de falar, ele gosta de participar, ele gosta de ser proativo dentro de uma conversa, dentro de uma discussão, ele quer entrar, ele quer participar. Né? Ele também, óbvio, como qualquer um, gosta de gastar menos. O brasileiro tem um pensamento de curto prazo, não é de longo prazo. Então, resolver rápido, resolver barato, e eu participo e eu falo isso, e todo mundo fala e a gente se entende, é típico da cultura brasileira, né? E é uma questão, para mim, de tempo, é só tempo. E a gente sabe que assim, essa cultura muda, assim, não muda, descobri, mudou e aí acabou. Depois que mudou, é um clique e a coisa toma um rumo completamente diferente. Então, assim, está na cultura do brasileiro trabalhar de uma forma participativa, de curto prazo, né? e colaborativa, ou com que ele tem espaço para se manifestar. E a mediação proporciona esse tipo de coisa. Eu, nas mediações que fiz aí, sob a supervisão do Ricardo, né, o que eu mais ouvi e que eu achava fantástico, isso não sairá mais da minha cabeça, são pessoas que, ainda que não chegassem a um acordo, diziam assim, eu gostei disso aqui, eu gostei muito disso aqui, eu vou voltar, me chamem de novo, se precisar eu venho. Sabe? Tal é o estado de espírito que isso causou, alívio, mudança, né? E é isso, assim, são duas partes que têm tudo a ver uma com a outra e que, por ainda acidente de mercado, o desconhecimento, não se encontraram. Mas isso é a pólvora e a gasolina juntas. Só falta a faísca e ela vai vir. Mas eu acho, Ivan, que isso, por exemplo, tu vê aqui, olhando assim tecnicamente, o que existe, né? Num ambiente assim que a gente não tem a pressão do tempo para fazer as coisas, né? Que é o nosso caso ali, tá? Tu dá tempo de escutar as pessoas podem Sim. falar no seu tempo, tá? Por isso, eu tenho comentado isso, já falei até dentro do CNJ, isso há 2 anos atrás. Eu acho que a mediação não é o lugar dentro do judiciário. Eu acho ela ajudou na divulgação, mas não é. Entendeu? Eu acho que tem certas situações que tu vai tratar de outra maneira. Mas quando tu cria um ambiente onde as pessoas se escutam e aquele mediador, aquele profissional, ele tem aquele cuidado, aquela atenção, entendeu? Aquele respeito, acolhimento, né? Que a gente fala escuta empática, que é tão importante. Tu vê como as pessoas, mesmo que elas não façam acordo, elas querem estar ali, elas voltam, elas
estão disponíveis a pensar diferente, a ajudar, né? E querem a solução. Doutor Ivan, o senhor me dá a solução, doutor Ivan. O senhor já tem cabelos brancos, mas eu não vou dar a solução. Eu estou vivendo uma mediação privada, de cunho empresarial agora, que eu estou fazendo, e é muito interessante. A parte que não queria, no primeiro momento, ele agora ele me procura o tempo inteiro para ter conversas. Porque ele se soltou. Não, tu vê, mas você não, é questões da empresa. Mas o que acontece? Ele também começou a entender, né, que qual é o papel que eu tenho e qual é o papel do advogado. Ele entendeu? Sim. E tem coisas que ele quer falar que tem mais natureza emocional, outras questões que tem a ver na questão da relação de sócios, né, familiar também, que ele diz, olha, isso aqui tem mais a ver contigo. Acho que para o advogado não vai ter muita paciência de me escutar. Os caras dizem assim, porque acha que os advogados não têm tempo para escutar, entendeu? E realmente é difícil. Acho que tem uma coisa bacana que tu está dizendo, Ricardo, que eu me lembro de uma aula tua em que tu mencionou, e aí temos que ter alguns cuidados, mas que tu teve um casal que foi cliente teu, que tinha uma divergência, eu não me lembro se foi societária, e que resolveram, né? Sei lá, se foi em 6 ou 7 encontros, resolveram. E aí conversaram e te pediram mais 2 encontros para conversar entre eles com a tua ajuda. Porque o conflito estava resolvido, mas tinham coisas a dizer um para o outro, e não, que encontravam na mediação um caminho para fazer. A gente consegue conversar de uma vem cá. Vocês são muito precisos para serem meus filhos, para ficar. Eu brincava com eles. Não, isso aqui você tem que fazer na vida de você. Mas isso acontece muito, às vezes acontece, né? Então, eu sempre me questiono, né? Principalmente quando eu atuo sozinho, eu faço a minha, digamos, autoanálise da coisa com o advogado. Eu me reúno com o advogado e tento ver o que foi positivo, o que não deu, o que tu acha. Eu faço eu traço, né, essa troca com o advogado que está consciente, né? Ele já te contrata para isso. Ele é um parceiro, entendeu? Agora, o que a gente tem que cuidar? Para não perder essa imparcialidade, porque senão o advogado pensa que vai te controlar. Então, o advogado tem que estar muito consciente, porque não é porque é meu amigo, meu colega, isso, aquilo, entendeu? Não. O meu papel vai continuar sendo o mesmo, sempre. Isso eu não abro mão, entendeu? Agora, é lógico que um advogado mais habilidoso e que tu perceba a franqueza, né, e até o caráter dele, no sentido de realmente interessado na construção, como a coisa melhora muito, como o resultado é maravilhoso. E aí eu concordo, Ivan. Muitas OABs pelo mundo se preocupam em formar os advogados para a mediação, não em mediadores. Porque o grande mercado é esse. Advogar na mediação. E eu acho que a mediação ela tem um outro viés que é muito positivo para a advocacia, que é distensionar a relação do advogado com o cliente, né? Porque eu já vivi, tenho certeza que o André e o meu tocaio também, é aquela pressão do cliente, pô, mas como é que a gente não ganhou? Como é que a gente não está conseguindo? E o advogado não é capaz de convencer o cliente, olha, essa argumentação não está prosperando, a jurisprudência mudou. E, às vezes, um terceiro, no caso, o mediador, pode ser exatamente essa válvula de escape para facilitar essa comunicação, não só entre as partes, mas até mesmo entre o advogado e o próprio cliente desse advogado, né? E aqui falam, nos Estados Unidos, do tal do caixa de ferramenta, toolbox, como a mediação sendo uma ferramenta, talvez até não seja a melhor analogia, mas né, do ponto de vista prático, é uma outra ferramenta que o advogado pode ter à disposição no sentido de resolver, sobretudo por essa questão de tempo, né? Se no Brasil é barato litigar, por outro lado, um processo naturalmente levar 10 anos, 15 anos, é um absurdo em qualquer lugar do mundo, né? Então, o advogado que adquire... Ele é 3 vezes mais caro do que um custo de um processo nos Estados Unidos. Exatamente.
Então, Esse tempo... o camarada que está pressionado pelo cliente, porque os clientes também, os clientes são o quê? São também advogados, em muitos casos, departamentos jurídicos, que estão pressionados pela gestão, porque aquilo que a gente não pode esquecer, o business das empresas não é ter processo. O business das empresas é vender chinelo, é vender carro, então é um custo. O judicial vai ser sempre um custo. Então, existe essa pressão lá do topo até a base, né? E a mediação pode ser essa válvula de escape no sentido de ser uma ferramenta mais ágil que pode controlar melhor os custos e, com isso, fazer com que um jogo de ganha-ganha, que é o que se busca sempre, né? Meus amigos, deixa eu chamar a atenção de vocês que o nosso tempo está quase no final. Maravilha. Então, vamos direcionar para o Ricardo as nossas últimas perguntas e comentários. Eu tenho uma aqui que eu acho... Claro. Estou segurando ela aqui. É a hora. Saiu recentemente a pesquisa da Justiça em Números. Voltamos novamente com mais de 100 milhões de ações. Saiu um julgamento recente aí do Palácio da Guanabara, 100 e tantos anos, 125 anos para ser julgado. Com tudo isso, Ricardo, como é que os advogados ainda têm um certo preconceito à mediação? Desconhecimento? O que trava? Ele não foi o mindset, a forma de pensar? O que está travando para a gente mudar isso aí? Olha, são vários fatores, né? São vários fatores. Um deles, o primeiro, é a falta do conhecimento realmente do que é. Tá? Tu tem que dar. Essa é uma coisa quando tu faz, por exemplo, esse número enorme que a gente tem feito aí de lives e seminários. Isso aqui está ajudando, né? Porque tu vê cada evento desses, algumas pessoas que estão presentes, mas não tinha me dado conta disso, sempre comentam, né? Sempre há um comentário positivo. Pelo menos os que são positivos, né? Porque deve ter um monte de negativo ali que entra ali. Nem chego na gente. É que não adianta a gente ficar fazendo reunião para mediador, fazer live para mediadores, para aqueles os convertidos, como a gente chama, né? Bom, esse público a gente já sabe, eles estão ali. Eu, às vezes, quando eu vou falar em alguns lugares, eu fui a Novo Hamburgo lá falar com eles, aí tinha aquele monte de gente lá, aí eu sempre perguntava, quem é que é esse aqui? Aí me chamou a atenção porque tinha 80% eram mediadoras, né? Do judiciário, a maioria tudo do judiciário, praticamente. Aí eu perguntei, eu disse, olha, interessante aqui, né? Eu fui falar do advogado. Aí uma disse assim, muito, muito querida, assim, não, cara, é que tu tem muita experiência, a gente queria que tu nos dissesse aqui como é que se ganha dinheiro com a mediação. Tu vê o que as pessoas buscam num evento, né? Ou lá naqueles que a gente fez lá na Tristeza, se lembra? Com Loreia lá, aqueles eventos lá também, né? Eu me lembro que na minha palestra lá tinha um monte de gente lá, tudo mediadores, tinha 2 ou 3 advogados, e eu falei do advogado na mediação. Então, tu mostrar para o advogado a relevância e a estratégia, que é aquilo que nós estamos falando aqui, entendeu? Esse vídeo aqui é bastante educativo. Tá? Mostrar para o advogado a estratégia que ele pode fazer, como é que ele passa determinadas informações e como ele busca informações do próprio cliente, através do mediador. Porque este papel que nós temos, que não sei de onde é que sai isso, Ricardo, esse excesso de paciência e cuidado que tu vai, pergunta, volta, checa, é isso, não é isso, faz perguntas para abrir o cenário das coisas, entendeu? Essa habilidade dessas técnicas de comunicação, entendeu? Que isso aí se usa em qualquer lugar do mundo, mas mantendo esta neutralidade, essa imparcialidade de não fazer pergunta induzindo a uma resposta, que é o que o advogado tem, normalmente. Muitas pessoas fazem perguntas. Não, eu fiz a pergunta para ele chegar à conclusão, mas chegar à conclusão do quê? Da conclusão que tu quer que ele chegue? Isso não é socrático, né? Então, tu fazer perguntas, né, que as pessoas reflitam e possam perceber isso, esse é o nosso grande papel. E tu faz isso com o advogado e com o cliente o tempo inteiro. Eu já fiz um caso esse ano também, virtualmente, que
toda a sessão, eram cálculos, eu, o advogado e o cliente. O meu trabalho foi que o cliente não conseguia entender e o advogado não conseguia entender o cliente. Quando se deram conta do ponto, o advogado disse assim, ó, o problema dessa situação sou eu. Eu, advogado, estava fazendo uma releitura diferente. Entendeu? Quanto tempo levou? 3 horas. 3 horas de sessão. Claro que eu fiquei cansado, não era quase 10 da noite. Deu uma, tu vê assim, é um trabalho que depois eu conversando com advogados, olha que riqueza, tu viu? Assim, ó, por mais que tu tenha o conhecimento, às vezes a nossa escuta, tecnicamente, pelo excesso de experiência e de confiança, pode nos prejudicar naquela leitura com o cliente ou com o caso que a gente está tratando. Isso em qualquer área. Em qualquer área. Já tive com publicitários, por exemplo, onde participei de uma agência de publicidade também em mediação, o problema era esse. Todo mundo profissional. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa... É o nosso cérebro, é o excesso de informação, é a nossa falta de atenção, é a ansiedade que as pessoas têm, às vezes, de conseguir escutar e de querer falar. Talvez em outra vida, né? Não adianta nem... Eu já fiz com budista, por exemplo, os budistas ali, com todo o lado zen ali, não adiantava. Diz, olha aqui, ó, deu, aqui agora vamos esquecer o budismo, vamos pensar na comunicação de vocês. E era isso. Claro que tinha muito respeito pela filosofia, mas não é de uma área ou de outra, né? Acho que, por exemplo, os jovens, mais jovens, eles têm mais ansiedade, às vezes, de escutarem, pelo tempo que ficam na tecnologia, né? Viram noite, mudam noite, estão sempre em joguinhos e coisas, pouco se comunicam. Então, às vezes, é mais dificultoso. Eu não tenho feito mais mediação, eu fiz muito mediação com escolar, mediação com adolescentes, hoje em dia não faço mais isso. Eu acho que até é uma coisa que a gente acaba definindo o público, né? Isso é importante, a gente definir que público que a gente quer trabalhar, entendeu? Porque eu acho que é aquela coisa... Eu realmente, né? Eu já fiz, nesses anos todos, eu acho que não tem área que eu não tenha feito, tá? Fiz em tudo que é área. Mas eu sei hoje o que eu gosto de fazer. Algumas áreas eu sei que eu tenho prazer de fazer. E tem outras áreas que eu não quero mais fazer. E se me convidam, me chamam, indico alguém, passo para outra pessoa, porque eu não... Isso é uma coisa que a gente tem que se respeitar, né? Nós temos um amigo aí comum que ele não faz área de família, nada. Porque ele não consegue suportar, porque tem vontade de chorar junto quando ele começa a escutar, né, os relatos, né, que ninguém liga para os filhos, ninguém quer saber, abandona uma criança em função disso daqui, alienação parental, aquelas coisas que acontecem que podem ser... Agora caiu o meu sistema, que eu não estou enxergando ninguém. Não, mas estamos te enxergando e te ouvindo. Estamos te enxergando e escutando bem. Mas, Ivan, acho que nós já estamos no adiantado da hora, né? Acho que cabe, pelo menos da minha parte, tirar o chapéu para o nosso amigo, né? Com uma excelente entrevista e uma longa trajetória na mediação que é orgulho aí para todos nós. Muito obrigado, meu tocaio. E tomara que a gente repita outros programas como esse aí, que eu tenho certeza que vão atrair muita atenção e mais do que qualquer outra coisa, vão inspirar, e é isso que a gente busca aqui, inspirar para que acreditem nesse mercado, porque as possibilidades são infinitas. Obrigado. Aí, vamos precisar de ti outras vezes, Ricardo. Nem falamos da comissão de mediação, que está na presidência há muitos anos. Não falamos da casa de mediação, que tu tem muito orgulho e faz um trabalho sensacional. Assunto não falta. O Ricardo é um cara que não merece uma entrevista ou uma sala de mediação. Ele tinha que ter uma minissérie. Capítulos. Então, no próximo capítulo com o Ricardo vem esses temas aí, André. Guarda para a gente não perder. Ricardo, que alegria, que satisfação e que orgulho, enfim, né? Que prazer estar te escutando aqui na nossa sala de mediação. E, sem dúvida, vem outro, não demora muito, porque tem muita riqueza na tua fala, na tua experiência, e sobra muita coisa boa para quem está lá de cá te escutando. Eu sei que fui teu aluno
recentemente e eu me sinto assim para sempre. Muito obrigado, Ricardo. Olha, eu agradeço, me emociona aqui com as palavras de vocês, né? E estar com amigos aqui como vocês, pessoas que eu admiro, né? E sei das trajetórias e da dedicação, né? Sempre rico. E gostei dessa maneira, acho muito rico poder conversar dessa forma, né? E a gente construir essas reflexões, porque é um papel que nós temos, né? Com tanta gente precisando saber, né, analisar. Claro, tem muita coisa que a gente não pode falar por questão confidencial, Sim. e não dá nem para identificar, porque hoje as pessoas estão escutando aí na rede, e depois, falou meu caso lá, mas não sabem os nomes, não sabem de nada, né? Porque eu realmente acho que eu já fiz mais de 1000 casos que eu já atendi em mediação, então são muitas experiências ao longo dos anos, né? E realmente cada caso é um aprendizado e que bom compartilhar com vocês aqui para o público que vocês vão disponibilizar depois. Muito bem. Agradeço. Esse é um sala de mediação que estava terminando com música. Não sei quem é que cortou a música aí, tinha uma musiquinha. Cada sala de mediação tem uma novidade. Então, essa tem uma mediação com caixa de música. Só ouve isso no sala de mediação do Ricardo Dornelles. Abraço para vocês. Muito obrigado a todos. Até o próximo, na semana que vem. Tem mais. Obrigado. Valeu.